isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Ei, bendito e louvado seja o precioso nome do nosso Deus, esse Deus que nos ama. Esse Deus que escreveu o nosso nome na palma da mão dele, que jamais ele vai nos esquecer. Por isso que nós precisamos da palavra de Deus, para nós termos revelação de quem é esse Deus, o que ele fez por nós, o que já está realizado e consumido, para nós não ficarmos fazendo oração errada, que nunca vão receber retorno. Quando a gente faz coisa da cabeça, que eu nem sei quem é esse Deus, e fico pedindo, e fico implorando, não precisa pedir e implorar, porque está feito. Jesus falou, está tudo consumado. E entregou o Espírito ao Pai e morreu com os nossos pecados. Com tudo aquilo que nós não tínhamos. Com tudo aquilo que era dor, com tudo aquilo que era sofrimento, com tudo aquilo que era falta de provisão. Ele levou naquela hora para ele. Morreu, foi para o inferno, 3 dias. 3 dias no inferno, morto, sepultado. Depois, na manhã de domingo, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. O nosso Deus está vivo. Ele não está morto. É o único Deus que está vivo. É o nosso, é o único Deus que existe. Não tem outro Deus vivo. Tem pretensos deuses, né? Estão mortos. Só Ele é o Senhor. Então, Ele consumou a obra na cruz, da redenção, da salvação, nos lavou com o sangue dEle. Por isso que nós precisamos da revelação da palavra de Deus, para nós entrarmos nesse lugar que está tudo feito. Então, não é com força, mas é uma força para eu crer, mas é uma força para Deus me ouvir. Eu vou falar mais alto, eu vou berrar, eu vou chorar, eu vou ajoelhar, eu vou me jogar no chão. Sei lá, eu acho que eu vou falar mais coisas. Eu vou fazer um poema, certo? Não sei. Ele há de me ouvir. E não vai. Ele não vai. Porque ele diz que não quer a oração da boca para fora. Ele quer a oração do coração. É do Espírito. É quando você entra na presença dele. Quando você entra na presença dele, é adorá-lo. É louvá-lo pelo que ele já fez, pelo que você já tem no Espírito. Por isso que nós andamos, nós vimos na semana passada, naquilo que nós não vemos. Nós temos que olhar para o que não vemos. Parece uma coisa, né, meio estranha, mas é porque é no Espírito. E isso é que traz paz, isso traz confiança, segurança. Então, você está olhando no Espírito, mas isso é uma revelação do Espírito Santo. É uma forma de andar com Deus completamente diferente da religião, sim ou não? Lógico, porque religião, você fica querendo, sabe, ver imagem, ver coisa aqui para ver se acredita. Você fica arrumando jeito humano, natural para falar com Deus, e não é tão mais simples. É simples, porque vai ter que mudar essa maneira natural para ser uma maneira espiritual. Porque quando vem do teu espírito com a revelação da palavra, por isso que você está estudando a palavra. E a palavra de Deus, orando em línguas, falando a palavra, você tem que falar, você tem que falar muitas vezes. Você não quer usar a palavra confessar? Então, declara, fala. Proclama, o que você quer? É a mesma coisa. Você usa aí o que você quiser, mas o significado é o mesmo. Você tem que falar a palavra de Deus. O David já explicou 1000 vezes, vindo aqui 10 anos, que quanto mais você fala a palavra de Deus, mais condição você tem de meditar. A pessoa só muda de vida quando medita. Mas sabe o que é meditar? É pensar. Vai querer que fale. O que será que é esse meditar, gente? Então, vamos pôr um
uma coisa lá, fechar todas as cortinas, pôr escuro, uma fumacinha, um cheirinho, e tem que ter uma posição de perna cruzada, não é nada disso meditar. Quem falou? Isso é invenção do diabo. Né? Existe esses negócios por aí, mas não é isso. Meditar é pensar no que Deus fala. Mas para você meditar, você tem que estar muito em cima da palavra. Então fala. Se você ficar falando 1 hora a palavra de Deus, aquela palavra, aquilo vai ficar dentro de você. Não tem um dia que você levanta com uma música e você fica aquilo o dia inteiro e no outro dia. Mas por quê? Porque você ficou ouvindo muito aquela música. E ela fica aí dentro, circulando. A palavra de Deus tem que fazer isso na sua vida, para transformar a sua vida, a sua mente. Porque você vai pensar o que Deus pensa. Então o milagre já está feito, meu amigo. Então você não vai precisar ficar inventando formas. Ai, sabe de uma coisa? Eu vou fazer isso porque, Deus está se agradando. Eu vou fazer um bem para aquela pessoa agora, sabe? Eu vou me doar inteiramente hoje para aquela pessoa. Deus está vendo. Que delícia, que bom. Um ponto para mim. Que mentira, isso é religião. Não é nada disso. Isso aí nem é amor. Amor de ágape? Não é isso. Quem falou que isso é amor ágape? Até ímpio sabe fazer isso, ou não? Claro, lógico. Mas é bem isso que eu vou ensinar hoje, amor ágape. O amor de Deus. Então, gente, precisa se aprofundar na palavra. Larga a mão de ser natural, carnal, e viva uma vida espiritual. Tem que mudar a cabeça. Não é nada difícil, é porque o negócio aqui, o disco rígido, foi feito de uma maneira errada. Agora eu tenho que pensar Deus, palavra, ficar com Ele. Leva tempo, né? Para refazer isso tudo. Mas é possível, porque nós temos a natureza de Deus. Entendeu? Então, se você é uma pessoa que morre de medo, né, assim, até se a cortina balançar ali, já dá um pulo desse tamanho. Gente, eu vi um negócio tão engraçado. Lá na rua Oscar Freire, o cara, ele foi num balde assim, de flor, um balde de flor, que nem esse assim, mais ou menos, de plástico, mas ele se enfeitou inteiro de folhas. Era como um galho, cheio de, uma flor, uma arvorezinha. E caía até no balde, assim. E ele ficava quieto ali, encostado meio num lugar assim, e as moças tudo bacana, que coisa, blá, blá, blá. E ele fazia assim, a árvore vinha em cima da pessoa, as moças davam um pulo desse tamanho. Até rapazes, dava cada pulo, depois eles caíam em si. Afinal, né, um homem com medo, mas a gente assustava qualquer um, e era engraçado. Então, para você ver a reação do medo, você começa, sabe, de repente, qualquer coisa, você já fica tremendo de medo. Ali na hora a pessoa viu aquela coisa, mas às vezes você pode estar sozinho e cai um negócio, você já dá um pulo desse tamanho, você está sozinho. Pessoa que tem medo de notícias. Medo de, sei lá, gente, medo. Isso é demônio. Medo é espírito maligno, demônio. Então eu não vou dar brecha para o diabo. Vocês entendem? É o mesmo diabo que conta mentira, é o mesmo. Não vou dar brecha. Vocês estão acompanhando? Então, precisa mudar essa condição. Então, se eu sou uma pessoa que eu nem durmo, que eu estou morrendo de medo. Mas eu não sei o que é medo. Mas né? Tem medo de tudo. Tá? Já fica só pensando em coisas ruins, porque não tem a palavra de Deus. Então, não chegou no lugar que Deus já te deu de graça. O lugar que já está feito tudo para você. É só você mudar o seu modo de pensar, colocando a palavra de Deus. Por isso que tem que falar a palavra de Deus. Porque você vai começar a enxergar no invisível. Você vai ver com o seu espírito coisas que o natural não vê, mas você vê no espírito. E quando você vê no espírito, porque você meditou muito, de tanto você falar, você medita. Igual a música, você ouviu demais, depois fica aquela música o dia inteiro, você fica lá, 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 lá. Olha que maravilha, porque ficou muito. A palavra de Deus tem que ser assim, ela vai transformando você, até ela se enraizar no seu espírito, aí não há quem tira. É isso que tem que acontecer. E aí você está firme em Deus.
Você não vai nem para lá e nem para cá, você está firme. Você está convicto, isso chama-se fé. Porque é convicção. Hebreus 11, versículo 1. Você está convicto, acabou, nada vai tirar. Está valendo? Então, essas orações, Deus, por favor, e Deus para lá, e Deus para cá, e chora, e grita, e faz isso, e faz aquilo. E, gente, é só coisa de emoção. Emoção, Deus não vai ouvir coisa nenhuma. Então, tem que entrar na palavra, porque você descansa quando você não precisa usar a emoção. A emoção deixa você abalado, abatido e cansado. Ela é boa, a emoção, mas ela tem que estar controlada com a palavra de Deus. Porque você sabe dominá-la porque você tem a palavra de Deus. Nem alto e nem baixo, equilíbrio. Não é bom isso? Isso é a palavra de Deus que faz, porque você está confiando em Deus. Pensa nisso. Você está confiando em Deus a tal ponto que a sua emoção ficou equilibrada. Ai, me chamou. Ai, meu Deus. O que será? Ai, não, de certo vai me mandar embora. Só pode ser eu. E nem era isso. Mas o medo é tanto que já havia desgraça. Então não foi naquela hora, mas vai ser numa outra. Vocês entendem? Nós não temos que viver desse jeito. Isso não é andar com Jesus. Ele deu a vida dele para nós, ele nos ensinou. Tá ok? E é diferente esse negócio. Estou esperando em Deus. Isso é chato. Isso é chato. Está esperando em nada, você está esperando. Isso é papinho de religioso. Muito chato, aliás. Tá? Só que o religioso nem sabe que ele é religioso. Estou esperando em Deus. Aliás, é o tempo dele. Pois só está falando coisa que não tem a ver. Vocês já estão cansados de escutar isso, né? Bom, Deus é que sabe. Ixi, Deus é que sabe, é você que tem que saber e lutar com a palavra para você entrar naquele lugar que já tem o que você precisa. Vocês estão valendo? Porque Deus sabe mesmo. E Ele sabe o começo e o fim. Só que Ele não intervém. Não pensa que Ele vai intervir na sua vida, porque Ele não vai. Você tem que tomar conta da sua vida com a palavra. Deus vai fazer. Não vai, não. Não vai. Não vai, porque você não tem fé. Ele não vai fazer. Ele só faz quando tem fé. Ele estabeleceu a fé. E não é tão difícil, porque se eu me propuser a buscar a palavra, eu vou ter essa fé. Então, pense bem, como que você fica orando lá na tua casa o dia inteiro? Como é que você faz as suas orações? Deus vai lá, Deus vem cá, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Então, Deus está precisando agora de chefe, né? E é bem você o chefe dele, então. Não está funcionando nada essas orações aí, não tem nada a ver, tá? Não é bom saber disso? Por isso que Hebreus 11, eu vou trazer de novo, que esse ensino é poderosíssimo, de descansar. Deus nos deu um descanso. Mas o descanso não é no sofá deitado, não, lixando unha, vendo televisão e falando no telefone, nada disso. O descanso é não ter essa condição aí, de ficar doido, desesperado, ou aflito, ou sem esperança, sabe? Ou desequilibrado. Isso não é descanso, isso é descanso? Não, de jeito nenhum. Descanso é que você está numa confiança, porque a palavra fica envolvendo você com ela. Ela envolve você com ela. Porque você ficou tanto com ela que é ela que te envolve agora. Você tem sossego. Sossego na alma. Não está lá em Salmos? Ei, alma, por que você não sossega? Sossega, alma. Então, descanso. Está valendo? Mas isso tudo, por quê? Porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. E agora? Maior é o que está, presta atenção, do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Mais uma vez, maior é o que está em mim
do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos: glória a Deus, amém, aleluia. Vamos sentar. Sejam todos bem-vindos aqui nessa tarde para glorificar o nome do Senhor, para receber mais um pouco de revelação da palavra de Deus, para você dar um passo na sua fé, mais um passo adiante. E eu quero agora apresentar para todos os irmãos da igreja, os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul, Erechim. Vocês querem ficar em pé? Por favor, palmas para os nossos irmãos. Sejam muito bem-vindos. E eu gostaria que cada um do Cine desse o nome para que todos os nossos irmãos, não só presentes aqui, mas os que estão em casa, também pudessem conhecer vocês, que afinal são de tão longe, mas estão sempre aqui conosco, estão unidos conosco nos cultos, a tal ponto que vocês criaram coragem, força e condição para chegar aqui em Alphaville, que é longe, mas para Deus, né, gente? Nada é impossível. Então, o seu nome é? Dulcineia. O seu marido? Nelson. Patrícia. Maria. Osândia. Rosiane. Então, Deus seja louvado e parabéns por estarem aqui. Glória a Deus. Muito obrigado pela visita. Vamos sentar. E que isso seja também um encorajamento para o pessoal que está em casa. Que tem pessoas de norte a sul que nos assistem, que estão conosco aqui nos cultos, semanalmente, e também pelo YouTube. E dão testemunho e também retorno. Então, que a vinda de vocês seja um testemunho e uma força através do amor de Deus para eles criarem coragem de vir, porque é um prazer, não é? Conhecer os irmãos de tão longe, sabendo que estamos vivendo a mesma coisa, que estamos unidos com o mesmo Senhor, que estamos na mesma mensagem. Então, isso é algo assim que só Deus pode fazer, porque a palavra é dele e é ele que nos une através da palavra e do Espírito, amém? Então, glória a Deus. Então, hoje eu vou falar sobre este amor de Deus que transforma a vida. Olha, queridos, sabe por quê? Falar do amor de Deus, tem muitas pessoas que tentam ensinar um pouco sobre o amor, ou na igreja, ou em casa, para os filhos, mas é algo tudo muito vago. Porque o amor de Deus, nós vamos saber o que é através da palavra de Deus, quando o Espírito Santo revela. Então, a gente pode, vou falar, mostrar um pouco aqui e tudo mais, mas é através de uma revelação, obviamente, do Espírito Santo. Mas você vai ter que receber essa revelação no seu coração, para você se relacionar com Deus. Isso é importante. Diante de tudo isso que eu estava falando antes, é preciso ter a revelação desse amor de Deus para você chegar até Ele. Chegar até Ele, sabe assim, sem condenação. Chegar até esse Deus com força, com coragem, com entusiasmo, com fé, com amor, sabendo quem você está buscando. Porque, sei lá, Deus, né, Ele está lá sentado aonde? Acho que no céu, não sei, em algum lugar, mas é tão longe. Será que Ele está me ouvindo? Ai, meu Deus, mas olha a minha situação, acho que Ele nem está me ouvindo. Entendeu? Porque não tem revelação da palavra de Deus. Deus habita no nosso coração, através do Espírito Santo. Mas esta habitação de Deus em nós, que é onde o Espírito Santo fala o que Deus Pai quer, o Espírito Santo revela o céu, revela a palavra, revela o nosso coração para nós e tudo mais, está unido a Ele o Pai e o Filho, porque eles não se separam. Só houve um momento da separação na hora da morte de Jesus, que ele foi horrível, porque ele teve que se separar do que ele é, de Deus, né, para se tornar pecado. Não que ele tivesse pecado, mas para isso. Mas, na verdade, a quem habita em nós, nós temos a Santíssima Trindade em nós. Tá? Então, não precisa ficar caçando para ver onde está esse Deus. Como que ele está me ouvindo? Gente, ele é tão presente que você tem que acostumar a se relacionar com ele, para ele te dar as respostas. Ele dá respostas imediatas. Ele dá sim. Mas isso não dá, às vezes o cristão não está sabendo, porque ele não está envolvido muito
com a palavra, buscando essa voz, vamos dizer, o canal onde Deus fala. Então, eu quero que vocês abram a Bíblia em Efésios. Nós vamos começar aqui para entender, então, o que é essa revelação que eu estou falando, que nós vamos ter que receber do Espírito Santo, desse amor de Deus. É muito importante isso, porque agora você vai ouvir isso, depois você vai estudar, porque isso tem que estar dentro do seu coração e é isso que ajuda você a entrar na presença de Deus. Não é com a sua cabeça, porque Deus não fala na mente, Ele fala no Espírito, tá? Então isso é um envolvimento de Deus com você, que Ele é Espírito, com o seu Espírito e você aprendendo a andar no Espírito. É aí que vem os milagres, as mudanças e tudo mais. Então, Efésios, nós vamos ver capítulo 3. Efésios capítulo 3, nós vamos ver o versículo 17, que Paulo, ele está orando aqui para os cristãos lá de Éfeso, para falar para eles sobre o amor de Deus. Então, o versículo 17, ele diz: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então, o que falta, na verdade, para muitos cristãos é relacionamento com Deus, para poder entender que esse amor tem que estar enraizado dentro do seu espírito, tá? No seu coração. Bom, no espírito ele já está, mas é como eu digo, a alma e o espírito, eles têm que estar unidos agora. Porque com a queda do homem, o espírito caiu de Deus, virou trevas, morreu. E a alma, ela que ficou sendo a força humana, uma força natural. Bom, agora nós nascemos de novo, nós temos o Espírito com a natureza de Deus, com tudo, porque diz que nós somos agora nascidos de novo com a natureza de Deus. Pensa isso, a natureza de Jesus, o nosso Espírito, ele está perfeito, igual Jesus é. E a alma precisa agora de ser renovada, os pensamentos, eles precisam ser renovados e transformados com a palavra de Deus. Então, para ficar unido com o Espírito, que antes era separado, agora a alma tem que estar unida com o Espírito. Pensa nisso. E nesta união é que está bem aqui no fundo e no meio o nosso coração. Estão entendendo isso? Tá? Então, neste lugar que tem que estar enraizado o amor de Deus, conforme ele está dizendo aqui no versículo 17. E nós vemos no corpo de Cristo que os crentes, eles têm esta condição aqui, habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Este amor é superficial nos cristãos, nos crentes, superficial, porque eles querem viver o amor de Deus baseado no amor do mundo, da alma, sei lá, e na conotação do que o mundo diz que é, e não é. Por isso que fica difícil de andar com Deus e de saber se esse Deus está me amando, se não, embora eu leia ali, mas não está batendo com a minha situação, não está batendo com o que eu estou orando, não estou vendo resposta, eu não sei porque que eu sinto isso, eu não sei porque que eu vivo isso, eu não sei porque que Deus não resolve isso. É isso que ele está dizendo, e ele está fazendo uma oração para os cristãos. Ele diz: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então, justamente a pessoa que tem esse amor num nível muito raso, superficial na vida, são os cristãos que vivem abalados. Qualquer circunstância está abalado, começa a tremer, fica branco, pálido, desmaia e dá tudo qualquer coisa. Fica doente, sabe disso? É isso, justamente por causa desse amor ser superficial. Não está ainda. Veja que super oração que Paulo está fazendo aqui, o apóstolo. Porque, justamente, ele quer que a igreja ande
com este amor, juntamente com a fé, que a gente está estudando isso, que é junto o amor, ágape, com a fé, eles andam juntos, porque é sobrenatural, é no Espírito. Para que nós tenhamos essa revelação e não estejamos como a grande maioria, que vive no superficial, é raso, qualquer coisa que acontece, fica ofendido, fica magoado, fica triste, e, portanto, fica abalado. Então, essa não é a condição correta para o cristão. Todo mundo tem que melhorar nisso. Você tem que se aprofundar na palavra de Deus, não é? Porque quando o amor de Deus estiver aqui alicerçado, a palavra de Deus com a fé estiver alicerçado neste amor, eu tenho força, eu tenho poder, eu tenho coragem. Está valendo? Esta é a diferença. A pessoa que não tem revelação do amor ágape não tem coragem. Na hora que é para agir, falar, proceder, tomar, fica lá, passivo. A fé é ativa, é ação. Vocês estão me acompanhando, gente? Isso é sério, para crescer espiritualmente e andar fora do diabo. Por isso que o diabo não vai ter poder depois. Ele vem, mas você tem a força de Deus, porque você tem revelação do amor ágape, que este amor domina você. Você sabe como é para você ser? É aí que está a diferença. Estamos dando mais um passo na fé, vocês estão percebendo, porque tem que ir aprendendo. E por isso que vocês têm que ir estudando, porque, gente, a coisa vai vindo mais e mais, para você ficar livre do que é mentira religiosa. Doutrina errada, que não faz acontecer milagre nenhum, e você se conforma e vai levando a vidinha e dizendo, Deus que sabe. Está entregue nas mãos de Deus, não tem nada a ver isso. É você que tem que mudar, porque está tudo aqui. Então, veja o versículo 19 agora. Aí ele diz aqui, então, primeiro ele falou aqui no 17, para que Cristo habite no nosso coração pela fé, coração, ele está no nosso espírito, vocês estão sabendo disso? Amém? Mas o nosso coração, está sabendo que é uma união da alma com o espírito, porque elas são interligadas, tem que estar, senão você não vive uma vida cristã de jeito nenhum, tá? Então, nesse meio aqui é o nosso coração, é grudado tanto no espírito quanto na alma. Por isso que eu tenho que cuidar da minha alma, cristãos. Acorda, tem que cuidar da alma, da mente. Tem que ser transformado, tem que mudar, tem que receber revelação da palavra de Deus. Para que esse amor de Deus aqui, sejamos alicerçados, arraigados, enraizados no amor de Cristo Jesus, no amor de Deus. Não tem nada a ver esse negócio de dar coisa para os outros. Ué, o mundo faz isso, mas isso não é amor ágape. A hora que eu preciso, eu não sei andar com esse Deus. Eu não sei como que ele responde oração. Eu não tenho poder, eu oro e não acontece. Está valendo? Não é bom você saber disso? Isso é maravilhoso. É para você crescer espiritualmente. Olha isso. Então, no 19. Então, este amor, eu tenho que estar alicerçado no amor de Deus. 19. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, esse amor de Deus alicerçado me dá conhecimento. Você tem conhecimento com o amor de Deus alicerçado. Conhecimento do quê? De Deus. De quem Ele é, o que Ele faz, o que Ele quer, como que Ele age, o que é para acontecer e tudo mais. Pensa nisso. Deus não está lá na majestade santa, gloriosa, tipo, usufruindo da glória dele no céu e aqui embaixo que se dane, não é isso. Ele morreu no nosso lugar para nós vivermos a vida do céu, aqui nessa confusão de trevas, Satanás, com os demônios, com todo o mal, e nós vivendo a vida de Deus, com perseguição, mas somos vitoriosos. Está valendo? Então não tem sentido a religião. Jesus morreu na cruz
E fica por isso, e nós estamos vivendo aí, aceitamos Jesus, e está um horror à vida. Quem vai dar crédito em andar com Deus? Né? Porque o crente não transforma a mente, é cheio de defeitos, cheio de condição que não bate com o que a Bíblia diz. E isso daí é contra-testemunho, atrapalha a mensagem do Evangelho. Então, o Senhor quer que nós cresçamos para que saia a luz dele através de nós para abençoar pessoas. Porque ele não quer que ninguém vá para o inferno. Tá? Porque tudo isso aí é golpe do diabo, né? Porque não tem quem viva o Evangelho, não tem, isso aí aconteceu lá, se é que aconteceu com o apóstolo, não sei. Não interessa o que estejam fazendo, a verdade está aqui e nós temos condição de andar nela. Não precisamos de ninguém, não. Cada um por si. Está valendo? Então, agora, para nós conhecermos Deus, já imaginou que é possível conhecer Deus? A religião diz que não, né, gente? Só mistério, Deus que sabe, uma coisa tão assim, né, incógnita, oculta. Não. Oculta ele já foi antigamente, agora ele se manifestou. E ainda ele diz aqui plenamente. Ele diz aqui ainda, ele fala, na plenitude de Deus, sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Não é no céu, não, agora. Ele está fazendo uma oração. Então, para que eu tenha conhecimento e entendimento de Deus, pensa nisso. Mas é no Espírito, com revelação. Eu vou precisar das Escrituras. Aliás, em primeiro lugar, eu vou precisar do Espírito Santo, obviamente. Claro. É com ele. Então, o Espírito Santo, como que ele vai me ajudar? Porque não adianta ficar orando em língua, você nunca leu Bíblia. Você acha que isso vai resolver? Tem que ser tudo junto. Bom, depois então, palavra de Deus. E a cruz, a obra da cruz. O que aconteceu na cruz? Eu tenho que saber o que aconteceu na cruz. Tem tanto ensino que eu já trouxe aqui sobre a cruz. Pode olhar lá no site. Cruz, vai lá, começa a estudar. Você saber o que você é já, o que Jesus fez na cruz. Para você se posicionar na sua vida. Quando você for orar, é lá que você se posiciona. Tá? Em Cristo Jesus, você está buscando e você está se posicionando e caindo fora das trevas. Que é para nós sermos luz, tá? Então, é daí que vem a revelação do amor de Deus. Espírito Santo, palavra e a cruz. A revelação do amor de Deus vai vir daí. Espírito Santo é isso. Ok? Tem que orar bastante. Estudar e ler a Bíblia. Estudar e ler a Bíblia. Porque não é para ler a Bíblia assim, tipo, uma obrigação. Obrigação você não está pegando nada. Você vai com amor, porque você quer crescer em Deus, você quer conhecer Jesus, você quer saber quem é esse Deus, esse amor, o que ele fez por você, por que o pai mandou o filho, afinal quem é esse pai, cadê ele, como que é isso? Diz que o Espírito Santo habita em mim, mas também como que é isso? Eu não sei, então, você tem que saber isso tudo. Tá valendo? Isso é maravilhoso, tá? Então, outra coisa, que a gente não vai poder conhecer esse Deus através dos sentidos, o que eu sinto. Porque o que eu sinto, eu preciso ver, preciso palpar, preciso ouvir. Né, gente? Não é por aí. Não é, porque não é nos sentidos, isso é coisa natural. É no espírito. Por isso que você vai aprender a andar no espírito. Aí é que é diferente. Você fica uma pessoa equilibrada, você tem discernimento, você sabe o que está acontecendo. É demais. Você ouve a voz de Deus, mas espera aí, ouve a voz de Deus, você já pensa que vai ser uma voz de trovão, calma, você vai ter que entender como é que Deus fala. Isso aí você vai ficando com ele lá, você vai entendendo. Porque de repente você fala, não, mas é Deus que está falando, espera aí, isso aí é bárbaro. Porque nós temos a condição de ouvir Deus, óbvio, Jesus falou, que as ovelhas ouvem a voz do pastor, tá? Então, jamais você vai encontrar Deus através dos seus sentidos. Visão, tato, audição, paladar, olfato. Você não vai encontrar Deus através dos sentidos. Jamais, tá bom? Porque às vezes você não está sentindo nada, está maior unção, cara. Não tem a ver.
Não vai atrás disso. Ai, estou sentindo. Epa, eu fico meio assim, porque às vezes eu não estou sentindo nada. E Deus está fazendo, acabou, já está feito. Não tem nada a ver isso. Então não anda atrás disso. Né? Porque tem gente, muita gente ministrando com esse negócio aí. Então existe também uma falsa unção. Que não é difícil inventar unção. Sabia? Porque pega as emoções das pessoas que também estão nos sentidos e ficam, vai lá, vem cá, pensa que é Deus e não é. Isso é chato, hein? E ninguém sai do passo que está. Aliás, vão se afundando mais e mais no pecado. Então, veja Hebreus capítulo 4. Vamos aí para frente um pouquinho. Vamos ver este clássico versículo para que nos orienta o que a palavra de Deus faz. Estão gostando disso? Isso é importantíssimo. Isso é poderoso, gente. Isso é poder. Isso é o máximo. Isso vai ajudar você. Tá? Para você ser que nem a águia, subir nas alturas com esse Deus, cair fora da mão do diabo. Vem não, diabo, enganar com mentira. Deus me livre. Quem conhece a verdade é liberto do diabo das mentiras dele. Olha que maravilha. Então, Hebreus 4, versículo 12 diz assim, olha, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, a palavra de Deus é que discerne o amor de Deus. Por isso que você precisa da Bíblia, gente. Palavra. Não é ficar decorando palavra, não é isso. Você tem que estudar, você tem que ouvir. Que jeito que você medita, né? De tanto ouvir. Bom, amanhã eu venho, vou falar de novo sobre isso, de repente, qualquer dia. Porque você tem que ir ouvindo, você tem que ir ouvindo. E alguém disse assim, nossa, Ana Maria, é interessante, né? Porque você fala o mesmo assunto, mas uma hora você fala desse lado, outra hora você... Então, é para você aprender. Porque é assim que aprende. Que jeito que você educa a criança? Falando. Quando cresce, já aprendeu, já sabe. Né? Tá valendo? Então é isso. Então discerne o amor de Deus, a lealdade de Deus e a fidelidade de Deus. A palavra de Deus. Ela discerne para você que esse Deus é amor, que esse Deus é fiel, que esse Deus é leal. Por que discerne? Ela põe no seu espírito isso. Você sabe. No seu coração, ele está falando com você. Que você não precisa duvidar dele. Porque Deus odeia que a gente duvide dele. Porque ele não mente. Ele não falha. Ele não erra. Então, desagrada a Deus. É pecado quando eu duvido. Eu já não acredito mais. Eu vou fazer alguma coisa com a minha força. Ou fico inventando um jeito de orar para ver se ele vem. Isso aí, sabe, gente, é uma afronta contra Deus. Não pode, está pecando sério. Ai, acredito em Jesus, acredita? Você é coitado. Precisa de Bíblia. Precisa da palavra que ela liberta da mentira, da religião, do que está sendo falado errado, do que você crê errado. Como eu disse já outro dia, porque tem coisa na nossa vida que a gente não sabe que é errado, que eu estou errada nisso, naquilo, eu nem sei. Mas quando eu estou estudando, chega um dia, chega uma hora, aquela palavra vem à luz, me revela, eu disse, não, mas estava errado, eu não vou fazer isso. Então tem que acontecer isso, porque é assim que muda de vida para você andar com Deus. Você não pode ser a mesma pessoa. Chega, 2025 já. Jesus está aí nas portas. Então é hora de acordar para o Evangelho. Nós estamos, agora, avivamento, em vez de ser avivamento, o próprio Deus já chamou isso de acordar. É a hora dos cristãos acordarem para Deus, que é o fim. É isso que precisa acontecer, tá? Então, a palavra de Deus, conforme ele diz aqui, revela o que está no nosso coração e também revela o que está no coração de Deus. Olha que demais. Você pode saber o que Deus pensa? É bárbaro isso, gente. Porque o que o diabo pensa, nós já até sabemos, porque ele vive falando com a gente, né? Todo mundo, já de nascença, já ouve o diabo. Então, a fala dele, o jeitão dele, nós já sabemos, não presta. É maligno, por natureza. Agora, Deus,
A palavra de Deus revela o coração de Deus para nós e também revela o nosso coração. Só a palavra de Deus é que pode nos mostrar quem nós somos, aonde estamos falhando. Por que está assim a minha vida? Por quê? Ué, está precisando de revelação da palavra, para eu não ter mais isso, tá? Então, nós temos que ir além da nossa mente carnal, para entendermos e recebermos revelação do amor de Deus. Além. Por isso que nós temos um espírito nascido de novo. Ele não pode ficar aí, sabe, adormecido, sem ação. É Deus que habita lá. Pensa. Existe uma área na sua vida que Deus habita. E é como se não habitasse, você nem liga. Deixa para lá e faz só o que quer com a cabeça. Deus está fora, o que é isso? Isso é um perigo. Isso é um perigo, até mortal, né? Tá? Então, para nós sermos guiados pelo amor de Deus, nós temos que ultrapassar a mente carnal. O nosso entendimento carnal. Então, não é com a nossa mente que nós vamos entender esse amor de Deus, tá? Porque você vai entender o que é o amor de Deus, o que aconteceu na cruz, gente. Você tem que estudar isso, para você se posicionar espiritualmente. Para você saber como que você vai andar com Deus, como que você vai largar mão do diabo, não vai aceitar as mentiras dele, como que você vai sair do mundo das trevas. Então, tem que ir além da sua mente. Você não vai pensar, não é o que está na tua cabeça, Deus, é no seu espírito. É o que entra aqui no coração, isso é muito importante, tá? Então, somente através da revelação é que nós vamos conhecer o amor de Deus, tá? Revelação, o que é isso? Então, vai orar que você vai saber, você vai, ai meu Deus, descobriu, América, é isso aí, achei, nossa, entendi agora, ai, como eu fui burra, mas como eu demorei, a gente faz isso comigo, fala, mas não acredito, está na minha cara, e eu não via, mas gente, vai ficando, vai todo dia, fica em cima, estuda, escreve, lê, e fala, e ora em línguas, adora a Deus, e fica lá, vai acontecendo isso aí na sua vida, você vai ser um ser espiritual, você vai mudar, o seu modo de viver vai mudar, o seu modo de falar vai mudar, o seu modo de ter as coisas vai mudar, porque você vai ser de Jesus aí, que até então não está bem ajustado. Está valendo?